Bem, então, pessoal, muito boa noite. Fico muito satisfeito, se é que a palavra está bem aplicada, pela vossa presença. Isto era sempre muito complicado fazermos estimativas acerca de quantas pessoas é que poderiam vir. Saberíamos logo de certeza que para vir não é qualquer pessoa que vem, não é uma coisa para grandes enchentes. Isto, como eu costumo dizer, é para quem quer e gosta, é para pessoas que já estão iniciadas, é para pessoas que não têm tempo e que já fazem tanta coisa e que mesmo assim arranjam tempo para estas coisas. E por isso, uma palavra antes de mais nada prévia para todos vós que estáis aqui, desde Paradela, desde Casainho, desde Piedade, desde Travassou, Casal d'Álvaro, Travassou, Casal d'Álvaro, Ois da Ribeira, Paradela, Ois da Ribeira, Travassou, Paradela, Casainho, Paradela, Oronho, pronto. Peço desculpa se me esqueci de alguém. É com muita alegria que vos apresento, de facto, os missionários, que é o termo técnico, o termo próprio, o termo apropriado que nós designamos aquelas pessoas que se calhar são como nós, mas que mesmo assim não têm receio de dar a cara. Como eu já vos disse nas Eucaristias, são estes três que são precisamente a minha terra natal, de Val do Ilhavo, que é precisamente uma terra conhecida pela Terra do Pão, é padeira sim, padeira não, que é um lugar da freguesia de Ilhavo. Pertencem todos à mesma família. Ana Torrão, que é precisamente neste momento professora de Educação Moral Religiosa Católica, a antiga aula de religião moral, como se designava. Ela está a lecionar moral na Escola do Alongo e em Severo de Bulga. Temos aqui o João, que é o tio da Ana, João, que é o doutor João, que é o professor catedrático da Universidade em Aveiro, clássicas, latim, por aí fora. Temos aqui a Fernanda Torrão, que é a irmã do João Torrão, e que, de facto, desde a minha tenra idade, que já os conheço destas lides e destas guerras, e, aliás, digo isto muitas vezes, foi por causa deste indivíduo, também um bocadinho por causa dele, que eu estou hoje onde estou. Nunca me esqueço, João, tenho dito isto publicamente, nunca me esqueço, de facto, do testemunho que ele dava, se calhar sem saber que o estava a dar. Quando ele pegava na bicicleta, ia para a missa e as pessoas gostavam muito de ti, porque eras um bom rapaz e tal, não sei o quê. E foi por causa dessas e de outras, eu também gostava de ser como ele, e depois o ambiente familiar em casa também ajudou, e pronto, e por essas e por outras é que posso agora ter que maturar. Olhem, mais até do que fazer grandes palestras, hoje, tanto quanto julgo saber, porque eu também há coisas que sei tanto como vós, tanto quanto julgo saber, portanto, esta primeira catequese, que é sobre ser discípulo de Jesus, penso eu, vai ser aqui orientada pela Ana Torrão. Depois, a segunda será, de facto, pelo João, e ele sabe que posso tratar assim, como ele também me trata por Chico, e a Fernanda vai dando uma perninha ali e lá, penso eu, não? E portanto, é com esta gente que se calhar, sem ser se calhar, que nós vamos, mais até do que saber algumas coisas, eu penso que aqui, sobretudo, é gratificante sentir que esta gente que acredita no mesmo Deus que nós acreditamos, estão aqui, saíram de Val de Ilhavo, meteram lá o Luís Pinhel no GPS e estão aqui para dizer que esta coisa de ser cristão, esta coisa de ser discípulo de Jesus Cristo, esta coisa de perceber aquilo que Deus quer de nós não é só ir à missa. E é por isso que eles aqui estão. É caso para dizer, meus senhores e meus senhores, sintam-se em casa. Sintam-se em casa. Esta gente é gente boa. Desculpem se me engano. E, portanto, penso que não haverá problema. Portanto, façam um favor. Olá, boa noite a todos. Eu vou então apresentar a primeira catequese, que é ser discípulo de Jesus Cristo. E tenho uma tarefa um bocado... Eu acho que é difícil, porque é a primeira catequese, ou se gosta ou se detesta. Depois, a partir daí, vamos ver o que é que sai. Antes de iniciar
influenciar algumas apresentações que eu tenho ali previstas, eu queria só perguntar-vos uma coisa. Quando vocês gostam de fazer alguma coisa, imaginemos, vocês se calhar falam um bocadinho mais para as senhoras, gostam de fazer renda? O que é que... Eu penso que isso chega. Se vocês gostam de fazer alguma coisa, o que é que fazem para aprender? Imaginemos o seguinte. Eu gosto de fazer renda. Por acaso não gosto disso, não é? Para aprender a fazer renda, o que é que eu tenho que fazer? Temos que praticar. Praticar mais. E a prática exige-nos o quê? Querer mesmo. Tá? Dedicação. Treinar, perder tempo, se calhar o esforço, dedicação, não é? Vontade e ter vontade. Vou E pensar. afirmar. Quanto mais queremos ou temos vontade de aprender, mais interesse colocamos nessa aprendizagem, certo? E para aprender Jesus Cristo, será que também colocamos todo esse empenho, esse querer, essa vontade? Não. Tem vidas, não é? Então, agora vou mostrar um pequeno vídeo e depois vamos falar um bocadinho sobre isso, está bem? Uma outra palavra. Deixa-me lá ver. Libertação. Mais. Serviço. Menos. Fazer. Fazer o quê? Ver. Haja vontade. Enviar. Mais. Eu mandei-vos para fazer discípulos, não para fazermos. Boa. Não peguei isso. E quero explicar essa parte. Outras vezes até frequenta mais santuários, mas não se envolve nessa aprendizagem com o mestre. E não cria empatia com ele. Quando queremos aprender alguma coisa, gostamos de criar empatia. Ajuda-nos imenso. Se criarmos empatia com alguma coisa, melhor é a nossa aprendizagem. Mais gosto temos. Gostamos. O tal amor que falava naquele vídeo, que é necessário para o outro, neste caso, na aprendizagem também é possível. O discípulo é o aprendiz. É aquele que aprende como o mestre, faz com e como o mestre. Aprende a ser como o mestre. Segue-o, imita-o, admira-o. Tem uma relação pessoal próxima de amizade e gratidão e desenvolve pelo mestre uma paixão. Quanto mais apaixonada eu estou por uma pessoa, mais a quero conhecer. Quanto mais eu me apaixono por Jesus, mais vontade tenho de o conhecer. E isto é o que faz a grande diferença entre o discípulo e mim. E, neste sentido, o mestre revê-se no seu aprendiz. Neste momento está a decorrer um trabalho de grupos. Cada grupo tem uma passagem do Evangelho que está a refletir sobre ela. E depois há um porta-voz de cada grupo que irá partilhar aquilo que cada grupo descobriu nas características apresentadas por Jesus Cristo.
rapidamente o texto, como querem fazer. Se calhar não ler, certo? Estamos todos cientes do texto. Então eu vou para o grupo 1. Vou passar Eu, Raquel. Precisava levantar-se? Aparecer também na câmara. Pois. Boa noite, eu sou a Raquel, para quem não me conhece. O texto do grupo 1 é o seguinte: Jesus e o sábado. Ora, num dia de sábado, indo Jesus através das searas, os discípulos puseram-se a colher espigas pelo caminho. Os fariseus diziam-lhe: repara, porque fazem eles ao sábado o que não é. A primeira questão que nos é colocada é quais são as características de Jesus que são expressas no texto. Nós, em bom senso do meu grupo, e penso que será da opinião geral, uma das características que nós tiramos daqui é, efetivamente, a bondade e a humildade que Jesus teve. Isto porque ele não julga ninguém, ele não distinguiu os discípulos que o acompanhavam, não distinguiu David dos sumos sacerdotes que eram importantes, que estavam no templo. Portanto, ele aceita todos como iguais. Provavelmente poderão tirar as características de peças que nós aqui tiramos, e haverá com certeza, mas esta foi que nós destacamos mais. Elas são importantes para a missão de Jesus, é evidente que são, porque só quem for bom e humilde é que consegue ser discípulo. Só quem tiver um bom coração bondoso e grande é que consegue ser exemplo, tornar-se e seguir o mestre e ser como. E o nosso grupo colocou em que uma das partes mais importantes não é colocar uma mulher adulta, mas sim colocar uma parte de nós dentro da própria igreja, que muitas vezes vamos à missa, comungamos, mas vamos para casa e falamos mal uns dos outros e continua a semana e a semana e por aí fora. E então Jesus diz: ergue de mulher, onde estão eles? Portanto, aqui é uma forma de nos dar uma parte muito importante na vida de cada um de nós. E ele diz: ela respondeu: ninguém, Senhor. Portanto, aqui é uma parte de um perdão de um Jesus muito grande que nos dá e que nos segue num caminho forte. Já falámos, este é o grupo 2, em que o nosso texto é sobre a mulher adulta, como já falou aquela senhora agora há pouco. As características que o texto nos citou foi a serenidade, o perdão, o amor. Ele não julga. Todas estas características mostram que são muito importantes para nós podermos ser discípulos. Ele conseguiu mostrar que estava certo ou errado, sem julgar ninguém, sem apontar nada a ninguém. Outras características que nós detectamos que ele também tem, para além de outras: a humildade, a simplicidade, é defensor dos mais desprotegidos, rico em sabedoria e Jesus lava os pés aos discípulos. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saída de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à sua frente. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que aparece a humildade da pessoa. A vontade de servir, ele não diz façam, ele mostra como se faz, porque deixa o mestre a sabedoria, convida a fazer, sabe incentivar e convida, dando exemplo, mostra que é igual aos outros e mostra, dá-nos um projeto de felicidade, promete e cumpre. o maior problema. Chegaram ao caminho e, quando estavam em casa, Jesus perguntou: que discutias pelo caminho? Ficaram em silêncio, porque no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. O que nós analisamos é a disponibilidade para servir, o amor que transmite aos outros, a humildade, o espírito de missão. Para tudo isto é preciso gostar de Jesus. Na segunda questão, Jesus ensina-nos que
Não devemos ser empecilhos para aqueles que não sabem, mas que querem aprender. A passagem bíblica, portanto, referimos à sabedoria, quando Jesus estava no templo com o doutor com leite, a forma como ele falava. Encantado com a o fariseu e o cobrador de impostos. Disse também a seguinte parábola, a respeito de alguns que confiavam muito em si mesmos, tendo-se por justos e escusando demais. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Fariseu, de pé, fazia interiormente esta oração. Ó Deus, dou-te graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim. Que as características de Jesus serão a humildade, a generosidade, o ser justo em perdoar os pecadores e principalmente aquelas pessoas que se humilham, que reconhecem que são pecadores em vez de exaltarem e andarem a apontar o dedo aos demais. E outras características que também identificavam a personalidade de Jesus é que ele era uma pessoa bondosa, tinha muita